Olá, prezados alunos e professores! Estamos dando início hoje a mais uma aula do componente de cultura digital. Eu, professora Vilmara Messa, e o professor Edilei Castro. Olá, estudantes! Olá, professores! Bom, nossas aulas estão ficando mais polêmicas, assuntos delicados, né, professora? Então, vamos para o conteúdo da aula de hoje? Vamos, Ed! No objeto do conhecimento, cultura digital. No detalhamento, a transformação das redes sociais, introdução aos movimentos sociais e engajamento virtual. Então, vamos à nossa aula de hoje, né, Ed? Vamos lá, então. Vamos lá. Na aula de hoje, nós verificaremos o impacto e a transformação das redes sociais. Também estudaremos movimentos sociais. Como era essas redes sociais no início? Então, nós tínhamos MSN, o ICQ, o Orkut, o blog e o Fotolog. Penso que essas redes não são da época de vocês, né, gente? Então, nós vamos estudar um pouquinho esse desenvolvimento das nossas redes sociais no Brasil. Como é que elas se desenvolveram, tá bom? Então, no Brasil, os sites que fizeram, às vezes, das redes sociais foram os blogs, os fotologs. O que quer dizer isso? Como não se tinha uma rede social que se chamava rede social, como o Facebook, como o Instagram, então as pessoas utilizavam o ICQ, os blogs, os fotologs como rede social. Por quê? A ideia era compartilhar fotos e textos sobre seu dia a dia na internet, como se fosse um diário virtual, conteúdo que outras pessoas poderiam ler e interagir por meio de caixas de comentários. Depois, se popularizaram os comunicadores instantâneos, como o ICQ e o MSN Messenger, que facilitavam a comunicação entre as pessoas. Também pode ser considerado embriões das redes sociais modernas. Todos esses serviços fizeram relativo sucesso, sendo conhecidos por muita gente. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Orkut. Vocês lembram, na aula passada, nós fizemos um vídeo sobre a diferença do Orkut e do TikTok, certo? Então, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho o nosso estudo no Orkut, tá bom? Vamos lá. Então, por volta de 2005, quando a internet se tornou um pouco mais popular e acessível, surgiu o primeiro grande fenômeno digital brasileiro, o Orkut. Essa rede foi criada pelo Google em 2004 e, apesar de ter uma abrangência mundial, não obteve tanto sucesso em nenhum outro país quanto entre os brasileiros. No Brasil, chegou a ter 40 milhões de usuários, mas a partir de 2010 foi perdendo cada vez mais espaço para o Facebook. Então, gente, o Orkut foi a nossa primeira identidade digital do brasileiro, foi a primeira rede que permitia que a gente digitasse mensagem, participasse de comunidades, que nós postássemos fotos, certo? Então, no Brasil, ela foi bastante difundida mesmo, tinha muitos participantes. E olha, eu sou dessa época, eu gostava bastante do meu Orkut, tá bom? Então, o Orkut, ele permitia ao usuário criar um perfil com informações pessoais, conectar-se a outras pessoas, enviar e receber recados. Mas o grande charme da rede eram as comunidades, que reuniam pessoas em torno de interesses comuns, como filmes,
séries, livros, receitas e etc. E muitas vezes traziam apenas mensagens bem-humoradas para reunir pessoas, o que permitia fazer novos contatos. Algumas comunidades chegaram a ter milhões de pessoas. Diante da debandada de usuários, o Orkut, infelizmente, foi extinto pelo Google em 2014. Então, o que a gente quer dizer com isso, né? Nós já discutimos, neste capítulo, o sucesso de uma rede social. Ela está ligada a como ela consegue engajar seus usuários e produzir conteúdo e gerar informações que mais tarde serão usadas para publicidade. Então, o usuário ganha uma fonte quase inesgotável de entretenimento, as empresas anunciantes ganham clientes e as redes sociais ganham o quê? Dinheiro, tá bom? Então, nós precisamos pensar nessa questão da evolução mesmo das redes, para a gente saber como que nós chegamos nas redes que nós temos hoje, tá? Como nós chegamos no Facebook, como nós chegamos no Instagram, no Twitter e outras que nós citamos também na aula passada, tá bom? Então, os impactos negativos que essas redes sociais trazem para a população, na verdade, né, para todos os seus usuários. Uma pesquisa do ano de 2017, realizada pela Fundação Mozilla, responsável pelo navegador do Firefox, revelou que 55% dos brasileiros acreditam que o Facebook é a internet. Então, assim, acreditam que essa rede social é a internet, entendeu, gente? Mas não é. Ou seja, mais da metade dos brasileiros não considera que existem outros sites e que podem se informar, encontrar pessoas, comprar e vender fora do Facebook. Então, vamos lá. Vocês lembram que nós estudamos sobre a internet, né? O protocolo de segurança HTTPS, lembra? Que é o início na hora de digitar qualquer endereço que nós vamos pesquisar. Isso é a internet, onde nós podemos fazer a pesquisa de sites variados. Dentro dessa lacuna, desse espaço aí, nós digitamos o https:// Facebook, né? Então, o Facebook é uma rede social que eu posso pesquisar na internet, mas não é a internet, tá bom, gente? Então, a gente precisa divulgar essa situação, explicar para as pessoas que não têm esse entendimento, porque a partir de vocês, nós esperamos pessoas críticas, engajadas dentro dessa cultura digital, tá bom? A gente sempre comenta, eu e o professor Ed, que nós estamos plantando a sementinha da cultura digital em vocês, com informações para que vocês propaguem as informações corretas, tá bom? Então, esse dado, né, que eu acabei de falar, ele é muito preocupante. Por quê? Porque acaba trazendo a gente para um universo muito limitado, que a gente chama de quê? Bolhas sociais. Então, nós vamos demonstrar, por meio de uma imagem, o que é uma bolha social, tá bom? Vamos lá? Então, eu quero que vocês olhem bem essa imagem. Vocês estão vendo uma bolha bem grande em torno de outras bolhas menores, né? E você é essa pessoa que está no meio, tá bom? Essa é a bolha que você pensa que está, tá bom? Que você tem acesso a todas essas informações diferenciadas, certo? Mas a bolha que você realmente está é essa solidão aí, solitária, tá? Então, o que a gente comentou
na aula anterior, que vocês precisam marcar quanto mais pesquisas, né, do que vocês gostam, que tipo de música. Se vocês chamarem só o rock, vai vir só o rock. Se vocês abrirem esse leque, vocês vão expandindo essa bolha e vocês não vão ficando concentrados somente numa bolha pequena, gente. A bolha, pela inteligência artificial que tem no computador, quando a gente digita um interesse, ela acaba trazendo a gente somente para aquele interesse. E se a gente não for esperto e demonstrar para essa inteligência artificial, para os algoritmos, né, das redes, do computador, que nós temos vários interesses, ela vai prendendo a gente naquele interesse específico. E aí a gente acaba ficando assim, ó, alienado, com viseira. Isso não pode, tá? A rede social é legal, a rede social é ótima para a gente interagir, engajar, fazer amigos, mas a gente precisa ter cuidado na hora de propagar os nossos interesses, entende? Não limitar o nosso interesse, porque senão ela vai trazer somente aquele interesse para a gente, e a gente deixa de ver um universo muito maior da internet, tá bom? Outro problema gerado nas redes são as chamadas bolhas sociais. Da mesma forma que o algoritmo aprende nossos interesses e nos fornece conteúdos e anúncios baseados neles, refinando o que aparece no feed, pode acabar nos mostrando apenas determinado assunto ou uma única visão sobre o mundo real. Uma bolha se forma quando vários usuários ficam presos a essa única visão, desconsiderando que existem outras pessoas que pensam diferente sobre as mesmas coisas. Uma forma mais simples de explicar para vocês é o efeito de isolamento que se forma baseado em nossos cliques. Então, deixa eu explicar para vocês bem direitinho isso daí, né? Como eu falei até na aula passada, eu adoro maquiagem, né? E eu gosto especificamente de duas blogueiras, a Mari Maria e a Nina Secrets, né? E aí tudo que é de maquiagem só vem das duas para mim. Mas é claro que eu tenho consciência de que existem muitas outras com informações úteis que vão me explicar, né? Tem a Jana Tafarel, tem a Joyce Kitamura, tem várias, entendeu? Então, mas eu gosto mais dessas duas, tem mais a ver com o que eu gosto, tá? Mas a gente tem que ampliar e não pode se fechar pensando que elas são as donas da verdade e é só nelas que está a informação correta, tá bom? Para que vocês entendam mais ainda sobre bolha social, nós vamos chamar um VT, tá bom? O que significa o termo bolha social? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente ao escutar o termo bolha social? Se você pensou em segurança e proteção, você acertou. E se pensou em limitação e isolamento, também acertou. As bolhas sociais nada mais são do que espaços físicos ou virtuais que reúnem pessoas que compartilham um mesmo pensamento, um mesmo gosto. É claro que nós gostamos de nos relacionar com pessoas que possuem os mesmos interesses que a gente, e a internet tem possibilitado cada vez mais que nossas interações sejam assim. Mas atenção, pois viver em uma bolha pode ser muito perigoso. Isso porque viver em uma bolha pode tornar a pessoa alienada, ou seja, alguém que não tem consciência dos problemas políticos e sociais que existem ao seu redor. A problemática em questão é que muitas pessoas que vivem em uma bolha não aceitam ouvir sobre pensamentos diferentes dos seus, não estão abertas ao diálogo. É o que acontece, por exemplo, quando se fala de partidos políticos, times de futebol e estilos musicais. Viver em uma bolha limita os conhecimentos de mundo que a pessoa poderia adquirir. Para sair da bolha, é preciso que se tenha consciência de que, na maioria dos casos, não existe um lado certo ou errado.
É entender que tudo bem se você for flamenguista e seu pai for vascaíno. Tudo bem se você gosta de sertanejo e sua amiga gosta de rock. Não é por causa dessas diferenças que vocês precisam romper os laços de afetividade. Como seres sociáveis, nós precisamos conhecer outras vivências para não cairmos na ideia de que todos compartilham da mesma realidade social. Cada pessoa é diferente, seja no modo de pensar ou no modo de agir. A comunicação é fundamental. Amplie sua rede social. Deu para entender? Então, é exatamente o que a gente vinha conversando antes, tá? Se nós só determinarmos um tipo de assunto, é só aquele assunto que vem para a gente. Não quer dizer que não existam outros, que não existam outras opiniões, certo, gente? Agora, nesse momento político que a gente viveu, foi bem engraçado. Eu não vou dizer em quem eu votei, não vou dizer em quem eu estava apoiando. Mas como eu tinha um candidato específico, muito engraçado, me fez aquela bolha, né? Só daquele candidato específico. E eu não recebi informações nas redes sociais sobre o outro candidato. Então, é bem interessante isso, quando eles colocam aí a questão política, né? Deixa a gente um pouquinho fechado. Então, a gente tem que escutar as propostas, nós temos que estar aberto, né, às opiniões de outros amigos, para que a nossa amizade não termine. Vamos viver nossa rede social com juízo, com segurança, sem viver limitado a uma determinada opinião, tá bom? Outra questão importante que nós vamos estudar na aula de hoje são os movimentos sociais e o engajamento virtual. Vamos lá? Os movimentos sociais datam de muitos anos atrás. Grupos de pessoas com o objetivo de requerer direitos de algo específico. Os primeiros movimentos sociais foram organizados por trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho. Hoje temos grupos de mulheres, deficientes, negros, idosos, indígenas, dentre tantos outros. Então, como nós já falamos sobre os impactos positivos e negativos das redes sociais e o que o advento delas representou para a vida em rede no século XXI, se por um lado tivemos impacto positivo para empresas encontrarem clientes, tivemos também a formação das bolhas sociais, que muitas vezes impedem o crescimento do diálogo entre pessoas diferentes. Podemos acreditar que o impacto mais positivo das redes sociais tenha sido o de dar a voz às pessoas que antes dificilmente seriam ouvidas. Tá? Então, a internet e os movimentos sociais, por meio dessas redes, reunimos pessoas em torno de causas específicas. Um post pode ser compartilhado milhares de vezes e chegar a muito mais pessoas que poderíamos imaginar. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu em 2021. Quando famosos, isso aqui é realidade nossa, quando os famosos se juntaram nas redes para enviar oxigênio a hospitais de Manaus, vocês lembram? Que estavam ficando sem por conta da pandemia do Covid-19, né, gente? Então, a rede social rapidamente levou a informação para todos os artistas, mobilizou, né? Teve um que iniciou, e como ele tem um grupo de seguidores, aí que tem outro grupo de seguidores, isso foi propagando nas redes, né? E nós tivemos muitas pessoas ajudando nesse pequeno, não vamos dizer tão pequeno, mas nesse problema que
nós tivemos no nosso estado, devido à distância, aqui só chega tudo de avião, né? As nossas estradas, elas não fazem ligação com o resto do Brasil ainda, infelizmente. Aqui temos, ela é muito precária, então tem essa dificuldade. Foi quando eles se mobilizaram para começar a mandar esse oxigênio via aéreo mesmo, né? E a gente recebeu também da Venezuela via estrada, que é um país vizinho. Então, gente, são situações que a rede social ajudou bastante, né, a propagar a informação e a fazer com que nós chegássemos mais rápido ao nosso objetivo, que era trazer oxigênio para Manaus, tá bom? Então, nós vamos continuar a nossa temática com engajamento social. O que é engajamento social? A palavra engajamento tem tudo a ver com redes sociais. Esse é o objetivo de qualquer site. Quando é criado, é justamente para trazer a informação ao maior número de pessoas e engajar, tá bom? Mas o que seria engajar? Engajar significa convocar a participar de algo, tornando essa participação parte da vida das pessoas. Como os movimentos sociais dependem da adesão de pessoas a determinada causa, isso significa que o engajamento por meio das redes sociais se tornou ainda mais importante para a organização de movimentos sociais, tá bom? Então, vamos verificar lembra que eu disse para vocês há pouco dessa questão de propagar a informação, que um artista propagou para o outro, né, dizendo que precisava e acabou engajando várias pessoas. Então, isso é engajamento, tá, gente? Quando várias pessoas vêm lutar por uma determinada causa. Eu consegui chamar várias pessoas para essa causa, tá bom? Então, nós vamos agora verificar 2 exemplos específicos, tá bom? De engajamento em redes sociais. O primeiro, eu trouxe para vocês do Greenpeace, tá? Então, o Greenpeace, ele conta aí para vocês a nossa história, a história de como eles nasceram, né? Eles existem há mais de 40 anos. E o Greenpeace nasceu com o sonho de construir um mundo mais verde e pacífico. Isso para a gente é super importante. Eles lutam muito pela questão mesmo da Amazônia, a questão dos oceanos. Eles são do meio ambiente, eles têm muitas ações nessa questão. Então, em 1971, uma equipe de 12 pessoas, entre jornalistas, hippies e ecologistas, partiu de Vancouver, Canadá, a bordo de um velho barco de pesca rumo ao Ártico. Esses ativistas acreditavam que a ação de indivíduos comuns pode fazer a diferença. Sua missão era testemunhar e tentar impedir os testes nucleares realizados pelos Estados Unidos nas ilhas Anchieta, no Alasca. Para levar adiante tal empreitada, o grupo tentou arrecadar fundos com venda de broches verde Greenpeace, né, e paz Peace. Eram as palavras de ordem, mas não cabiam separadas no broche. Nascia assim o nome Greenpeace. Interceptados antes de chegar a seu destino, os ativistas não impediram os Estados Unidos de detonarem a bomba. Mas a partir daí, gente, o que aconteceu? Eles começaram, né, a cuidar do planeta, a serem ativistas nesse meio, tá bom? Eu trouxe um outro exemplo para vocês, que é da Malala. Não sei se vocês já ouviram falar na Malala, mas ela tem uma história muito interessante, né, de uma menina nascida no Paquistão que queria estudar, né? Então, ela luta por isso. Vamos assistir o VT? Malala Yousafzai e o ativismo em prol da educação de mulheres paquistanesas.
Malala Yousafzai nasceu em uma cidade do Paquistão em 1997. Ela cresceu em uma família muçulmana e foi incentivada desde nova por seus pais a se dedicar aos estudos. O lugar em que Malala morava era uma região dominada pelo Talibã, um grupo extremista que tinha como objetivo impor a sua interpretação da lei islâmica por meio de um governo violento e autoritário. As mulheres paquistanesas não tinham direito de estudar e não podiam sair de casa sem estarem acompanhadas de um parente. Mesmo assim, isso não intimidou a jovem Malala. Desde cedo, ela se mostrou uma ativista pelos direitos humanos e, principalmente, pelo direito à educação das mulheres e meninas no Paquistão. Anonimamente, Malala passou a escrever críticas sobre a atuação autoritária do Talibã, mas acabou sendo descoberta. Como resposta, o Talibã atentou contra a vida da jovem paquistanesa. Um terrorista atirou contra ela 3 vezes. Malala tinha 15 anos. Felizmente, Malala sobreviveu e o atentado que sofreu fez com que ela e sua luta humanitária ficassem conhecidas internacionalmente. Desde então, seu ativismo obteve forte reconhecimento. Ela proferiu diversas palestras sobre a realidade da região na qual vivia e continuou com as reivindicações do direito à educação para as mulheres. Em 2014, com apenas 17 anos, Malala ganhou o Prêmio Nobel da Paz, se tornando a pessoa mais jovem a receber esse prêmio. A história de Malala mostra o poder libertador da educação. Uma criança, um professor, um livro, uma caneta pode mudar o mundo. Então, interessante, né, minha gente, essa questão dos movimentos sociais, e eu fiz questão de trazer esses 2 exemplos para vocês, justamente para que vocês percebam que nós podemos usar também a internet, as redes sociais, para servirem de espaços de luta. O Greenpeace, por exemplo, como vocês viram, eles lutam pelas questões ambientais, né? Nós temos N outros exemplos de quem luta pelas questões ambientais. E eles já são bem antigos, já trouxeram esse movimento por todo o Brasil. E, principalmente, eles trazem para preservar a Amazônia. Já no exemplo da Malala, eu trouxe justamente como exemplo porque ela mora num país muito difícil para mulheres, né, que é o Paquistão, e ela é uma pessoa que luta pelos direitos iguais, né? A luta da Malala sempre, desde a idade que ela tinha, que era a idade de vocês, que hoje vocês têm, ela já lutava por igualdade para as meninas do país dela. Qual era a igualdade? Ela queria estudar. Ela queria que todos tivessem acesso ao estudo. E ela continua com essas lutas. E hoje, muito mais, já casada, adulta, ela continua lutando pelas mulheres do país, né? Esse país, como todos do Oriente Médio, não são países fáceis, né? Tem uma cultura muito arcaica, uma cultura muito voltada para as questões mesmo religiosas, onde tudo é proibido, né? Principalmente elas têm que andar com o véu, elas têm... E hoje é bem atual, elas estão na luta por essa questão mesmo das mulheres poderem andar sem essa cobertura, né, do véu. Então, as redes sociais, é o que a gente vem comentando com vocês, elas têm que servir para que a gente traga propostas positivas. Vocês lembram antigamente como eram as lutas? As lutas eram, como não tinha uma repercussão muito grande de internet, as pessoas iam com cartazes para as ruas, né? Lutar, né? Fazer barulho em frente aos locais que precisavam que a voz fosse ouvida. Hoje, com as redes sociais, essa questão se propaga muito mais rápido. Qualquer tipo de luta organizada se propaga de uma forma muito mais rápida. Então, é aquilo que a gente já vem comentando com vocês. Podemos utilizar as redes sociais para o bem, para fazermos locais de lutas positivas, certo? Então, é isso que a gente
tem que entender neste momento quando eu trago esses dois exemplos para vocês, tá bom?